Que seja eterno enquanto dure, foi eterno enquanto durou, são frases bonitas para se colocar em uma música, para se postar por aí, mas na realidade concreta, na vida real, isso não é tão simples quanto parece. O que faz um homem ser fiel? O que faz uma mulher ser fiel? É sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Quando a gente olha para as histórias, às vezes narradas em novelas, filmes, ou mesmo quando as pessoas postam de acabou, estou numa nova fase, parece tudo muito mais bonito do que de fato é. Quando a gente olha no olho do filho, da filha, do homem, da mulher que foram largados ou que estão numa família que foi destruída, as feridas são muito profundas e os sofrimentos são muitas vezes inimagináveis. As pessoas à volta não percebem o tamanho do buraco que é colocado ali no peito, por mais que hoje a gente tente relativizar e falar, não, é isso mesmo, quando fica difícil a gente larga. Mas esse é um assunto bastante comum no consultório, tanto do ponto de vista de casamentos que estão em crise, as pessoas têm medo que aquilo vire um divórcio, ou por estar muito próximo, ou por pessoas de fato divorciadas, ou até por solteiros que têm medo que isso aconteça com eles, por terem visto esses sofrimentos na família, quantas pessoas não têm sequer um exemplo bom à volta delas e ficam então com uma grande insegurança do que fazer. Acontece que esse assunto não é tão simples quanto parece, eu quero ponderar um pouco sobre isso. Pensa no seguinte, uma moça que não leva esses assuntos a sério, esses assuntos aqui parecem demasiado tradicionais, conservadores, ou da moral, ou da religião, ou sei lá o que, como querem chamar, e ela quer seguir um namoro tranquilo. Ela não quer ser tão séria em relação a isso, ela quer aproveitar a vida. E ela mora junto com um cara, em algum momento ela acaba engravidando, e aí quando o filho nasce, a situação não fica tão simples quanto era. As viagens, as saídas, agora o José é o nosso terceiro filho aí com quase um mês. De fato, a vida muda por completo, a maneira com que a gente lida com o tempo, com o dinheiro, com a rotina, tudo muda. E de repente, então, essa moça que vivia de restaurante em restaurante, de viagem em viagem, percebe que a vida pede algo a mais para ela, que a vida passa um trator em cima do seu egoísmo, que ela já não consegue trabalhar do mesmo jeito, que agora aquele namorado que era incrível, ela vai ter que pedir dinheiro para ele, afinal, ele é marido dela, ela não sabe nem se ela fala isso, porque na verdade ele não pediu em casamento, eles só moram juntos, depois de um tempo tem outro filho, e depois de um tempo tem outro, o corpo dela já não é mais do mesmo jeito, a libido também não, e ela lá vai se encantar por um cara que não para tanto tempo em casa, não ajuda tanto com as crianças, e ela fica frustrada por ver as amigas no Instagram e pela vida dela não tá na mesma coisa, e de repente ela tá com 40 e poucos anos e ele conhece uma moça mais nova e decide divorciar. E esse é um momento que é muito triste, porque ela tem que entrar na justiça para pedir pensão. Se ter filhos com os dois pais já é complicado, imagina sendo mãe solteira, e ela tenta complementar a renda trabalhando, mas ficou muito fora do mercado de trabalho e sofre em todos os níveis, vendo o marido, o namorado, juntado com outra, os filhos sofrendo, e olha para isso e fala, os homens não prestam, a instituição do casamento está falida, etc, etc. Agora, algumas coisas são importantes pensar. E várias moças, algumas vão acabar assistindo isso, passando por essa situação, outras estão no meio do problema e podem supor que esse é o seu destino, outras talvez mais novas e podem achar que eu estou sendo um pouco exagerado. Ou talvez os homens, e se forem homens, que vocês tratem as mulheres da vida de vocês como vocês gostariam que o seu genro tratasse a sua filha. Eu quero falar um pouco sobre essa cosmovisão. E para não me esquecer, também, para quem se interessar, dê uma olhada em outros vídeos aqui do canal. Não dá tempo de falar tudo aqui, né? Esse vídeo é um recorte e tem vários pressupostos de outras coisas que eu poderia falar também, né?
Então eu conto que vocês tentem complementar com o que falta aqui. E as pessoas que quiserem algo mais profundo, dê uma olhada na Arca, que é o link que está aqui embaixo, que é a nossa escola de formação de famílias. E o acesso mais acessível é o curso da Conquista ao Altar, que a gente fala para solteiros, namorados, noivos, passando por conquista, roteiros do primeiro encontro, estratégias em relação a isso, sobre castidade, vida espiritual, várias coisas. Aí tem um acesso total com outros cursos e tem a mentoria Olivieri, que são os encontros comigo e com a Nicole, minha esposa, sobre desde rotina de casa, filhos, em que tem acesso, todos têm acesso à comunidade e aos cursos específicos dos planos, e a mentoria ainda tem uns encontros para a gente poder ir mais a fundo. Né? Então, dito tudo isso, vamos tentar imaginar essa cena. A mulher está sofrendo, descobre que a vida não tem Ctrl Z, fala, a instituição do casamento está falida. Os homens não prestam. Agora, olha, em primeiro lugar, é curioso, porque muito provavelmente, esse caso da moça que eu falei aqui, provavelmente ela nem casou na igreja, né? E várias casaram, mas fala que a instituição do casamento está falida, mas a própria pessoa, como diz o Chesterton, já não está fazendo nada do que a tradição dessa instituição falava para fazer. Então as pessoas começam a ignorar a moral, jogar a moral no lixo, jogar a religião no lixo, porque, olha que interessante, eu não quero essa coisa de moral, eu não quero essa coisa de religião. Eu quero aproveitar a vida, eu quero viajar, eu quero curtir, eu não quero ter filho, essa coisa de família. Só que todo mundo que pensou a família falava que desse jeito não funcionava. Porque hoje em dia a gente tem a mentalidade hedonista e utilitarista. Hedonista do prazer, amor é o prazer, curtir a vida, carpe diem. E utilitarista, de buscar maximizar a utilidade. Agora, o que faz um homem e uma mulher serem fiéis? Algumas pessoas, julgando a humanidade a partir da pequenez do próprio coração ou da pequenez de um animal, acham que o que mantém um relacionamento é o mero arranjo material. Às vezes é assim mesmo, né? Tem uma casa, se sair de casa vai para onde? E o patrimônio vai dividir ou não, vai perder muito dinheiro no divórcio. E os filhos, às vezes esse arranjo material dá uma segurada e parece aquele casamento zumbi, que está de pé, mas está morto. Mas cada vez mais isso tem amarrado menos. Quantas pessoas que se dane, né? Eu me viro com isso, eu arrumo outra pessoa. Cada vez mais o mero arranjo material segura. Cada vez mais isso não segura homens e mulheres. E o que vai segurar então? O que vai fazer um homem, o que faria um homem ser fiel quando a mulher dele tá chata, doente, não tá tão bonita, e quando aparece outra mulher mais bonita, mais nova, o que faz ele ser fiel? O que faz a mulher ser fiel quando o marido dela tá doente, perde o emprego e surge um malandro dando em cima dela com a condição financeira melhor? O que faz? O que faz as pessoas serem fiéis em última instância é aquilo que as pessoas jogaram fora no início da construção do relacionamento, que é a valorização da moral e da religião. Moral e religião no sentido clássico não é uma regrinha externa que atrapalha a sua vida. Moral e ética no sentido clássico é a arte de viver bem, é a arte de ser feliz. Tanto é que são os mesmos conceitos. Ética vem do grego, moral vem do latim, é uma questão de tradução. Hoje em dia que complicam tentando falar que são coisas diferentes, aí por isso que dá nó na nossa cabeça. Mas no sentido clássico, aquilo que é moral é aquilo que nos faz feliz, é aquilo que é harmônico com uma boa vida. Aquilo que é imoral é aquilo que nos destrói, é aquilo para o qual a gente não foi feito para. E a gente começa o relacionamento hoje jogando isso fora. Eu não quero essa coisa de vida espiritual, eu quero aproveitar cada vez mais essa coisa de moral, que é assunto chato. Beleza. É um assunto árduo. Mas o que vai fazer o homem e a mulher serem fiéis? Se não for acreditar que existem valores que estão acima da conveniência. Se não aprenderem a valorizar a honra, a nobreza da alma, a magnanimidade, a fidelidade, a justiça. Isso parece uma coisa
muito ideal. Mas essa é a coisa que sustenta o mundo. É muito interessante, as pessoas acham que isso é uma coisa filosófica demais, mas essas são as coisas que mais norteiam as pessoas. Ao longo da história, pessoas morreram por esses valores. A civilização ocidental foi fundada nesses valores. Quando o Império Romano caiu e a Europa estava com tribos bárbaras para todo lado, o que deu unidade para a Europa, consequentemente para o mundo ocidental, para o nosso país, foi que as pessoas aprenderam que existiam valores mais altos, os bárbaros foram catequizados, se converteram, e a civilização e o cristianismo deu unidade àquela civilização que estava cedendo à barbárie como a nossa. Como no Daniel Hobbes, citando ali a queda do Império Romano, o momento de decadência, as pessoas já não valorizam o casamento, já não valorizam os filhos, já não querem ter filhos, é só orgias, bebedeiras, a descrição da nossa vida. Né? Agora, pensem nisso. Se amor for prazer, se for para ser eterno enquanto dure, se for para o amor ser um mero eros, o que vai fazer com que as pessoas queiram seguir em frente quando tudo ficar difícil? Pensa, faz esse experimento mental. Como que o prazer vai te motivar a abraçar o sacrifício e a cruz? Isso é muito claro se a gente for sincero e olhar à nossa volta. Quantas oportunidades a gente tem de fazer besteiras na vida nos mais diversos âmbitos? Isso não é a nossa consciência moral que coloca aquele peso. O peso da consciência, ele é um sinal de que a gente está vivo. Como a febre é um sinal de que o sistema imunológico está funcionando. Uma pessoa que não sente febre, uma pessoa que tem uma doença muito séria. É claro, a gente pode ter peso na consciência com o que não precisa, mas isso é uma deformação na consciência. Mas normalmente as pessoas não têm peso na consciência pelo que precisaria, também por uma deformação. Nós cuspimos na moral, nós cuspimos na religião, nós cuspimos no transcendente. E quando a gente descobre que essa é a única coisa que faz com que, essas são as únicas coisas que fazem com que a nossa vida fique fundada na rocha, já é tarde demais. Porque você banalizou isso na rotina da família? Por que você gostaria então que o seu marido considerasse isso num momento mais difícil? Como que você acha que a sua esposa vai considerar isso num momento mais difícil? E se não for com uma noção de moral e religião séria, ela vai pensar em quê? Qual o conselho que ela vai ouvir? Quais pessoas vão ser referência? Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Agora, o que fazer? Envolve, e aí retomando, já falei isso várias vezes, envolve primeiro um desejo de não sermos porcos. O porco no Antigo Testamento é um animal maldito, não é por viver na impureza. O pessoal fala, não, o porco é maldito por viver no lixo. Não, porque ele é incapaz de olhar para o céu, por uma estrutura do seu pescoço. O porco não olha para o céu. Que a gente comece a nossa transformação olhando para o céu, falando, caramba, o que você está falando aí tem algo de verdade, mas eu não sei por onde começar. Só de perceber isso está ótimo. Começa rezando, fala, meu pai, meu Deus, eu não sei nem falar com o Senhor. Pô, como que fala com Deus? Deus não é um call center, Ele é seu pai. O abá do Pai Nosso é paizinho, o pai é. Fala, meu pai, eu estou perdido, eu não sei se o Senhor está me escutando, eu não estou habituado a falar. Me ajuda, me guia. Pesquisa coisas na internet que parecem interessantes. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, procura outros aqui no canal. Eu devo falar alguma outra coisa aqui também, né? Se tem algo de útil aqui, deve ter algo de útil em outros. Às vezes eu falo uma referência, eu cito alguém, procura. Padre Paulo Ricardo aqui no YouTube, Frei Gilson, sei lá, procura, vai atrás, tenta criar as coisas de uma forma diferente. Começa pelo básico da religião, a oração que nos eleva a Deus, o jejum que ordena o corpo, a esmola que ordena a relação com os bens e com o próximo. Se mortifica um pouco mais, domina o corpo, para de ter tanto prazer o tempo inteiro. Os prazeres em si mesmos não são problema. O problema é ter o prazer como norte, como fim. Corta a pornografia, corta o lixo. Começa a olhar porque antigamente olhavam quando falavam de moral. Eu quero aprender a viver uma boa vida. Hoje em dia parece que a boa vida é ganhar dinheiro, ser trincado, fazer academia e só.
Cadê aquela coisa que a gente olharia para a boa vida e falasse, aquele é um homem que cumpre a sua palavra, aquele é um homem que é nobre, aquele é um homem que é trabalhador, aquela é uma mulher que é piedosa, aquela é uma mulher que é correta. A gente perdeu a noção dos valores. E para a gente nadar contra essa correnteza dá trabalho. Mas quantas coisas a gente faz que dá trabalho? Qualquer coisa dá trabalho. A gente só tem medo do trabalho daquilo que a gente não ama. Por isso que o oposto da preguiça, como virtude, é a diligência, que em latim diligo vem de amor. A gente tem preguiça daquilo que a gente não ama. Caramba, pô, tem que ficar preocupando nisso para cuidar da minha família. Pois é, para querer fazer uma maratona você não estressa, para querer emagrecer não estressa, para querer zerar o jogo do videogame não estressa, para querer ganhar dinheiro na bolsa não estressa. Gasta um tempão estudando essas coisas. Agora, para cuidar da sua família, não. Porque às vezes a gente não ama. Certo? Certo? Eu tô acostumado a fazer as transmissões ao vivo aqui, querendo perguntar para vocês o que vocês acham. Olha, de fato, eu tenho que ir avisando aqui nos vídeos, mas o planejamento de lives segunda, quarta e sexta às 14 está temporariamente suspenso, porque eu fazia nesse horário, porque era o que encaixava na minha agenda. Por exemplo, agora eu estou no intervalo entre atendimentos, é o que encaixou aqui agora. Voltei hoje de manhã, há poucas horas, de São Paulo. Ontem tinha ido a convite lá no Brasil Paralelo para gravar um podcast sobre celibato e castidade lá no Conversa Paralela com a Lara e com o Arthur, foi muito bom. Minha segunda ida lá, a anterior tinha sido 2021, como o tempo passa, para falar junto com o Álvaro Siviero, pianista, sobre relacionamentos, matrimônio e família, e tive esse convite agora. E parece que vai levar um tempinho para sair o episódio, mas voltei aí na correria, por isso não fiz a live hoje, mas vou tentar publicar vídeo segunda, quarta e sexta. Não vai ser exatamente nesse horário. Quem precisar de alguma ajuda a respeito de terapia, o link do WhatsApp da minha secretária está espalhado por aí. Vocês podem clicar e conversar para entender mais como é, às vezes por curiosidade, para tirar alguma dúvida. E o link da Arca, caso alguém queira a parte da Conquista do Altar, ou cursos mais aprofundados, ou a mentoria, tá tudo no mesmo link, é só clicar que vocês vão conhecer mais. Agradeço pela atenção e pela presença de vocês aqui, e nos vemos em mais vídeos.